fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas voltar
voz, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Glória a Deus! Paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos que estão videologados conosco nesta tarde, neste final de manhã, início de tarde. Hoje, dia 24 de abril do ano de 2024, está chegando até você mais uma edição do programa Restauração. Programa Restauração, que é um mecanismo de divulgação do trabalho da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede internacional situada na Avenida Farrapos, número 312, exatamente aqui, aonde nós estamos transmitindo esta programação até você, também com acesso pela Avenida Voluntários da Pátria, pelo número 927, duas das principais avenidas que ligam a Zona Norte ao centro da cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Nosso pastor presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira, nosso diretor de comunicação e relações institucionais é o evangelista Roldinaldo Cardoso Goulart, e de segunda a sexta-feira, a partir das 12 horas, o programa Restauração está chegando até você com notícias, com informações da obra de Deus, com testemunhos, com relatos daquilo que Deus tem feito na vida dos seus servos, no meio das igrejas. O programa Restauração, ele não é um programa de divulgação apenas dos trabalhos aqui da congregação sede, ele serve para nós falarmos de trabalhos que estão acontecendo no Ministério Restauração. Então, por esta razão, nós convidamos a todos os nossos queridos irmãos a estarem acompanhando as nossas programações, a estarem vendo o que Deus está fazendo. Repito, não somente aqui na congregação sede, nós estamos vindo aí de uma intensiva de festividades, de trabalhos em decorrência dos 20 anos do Ministério Restauração, 20 anos de milagres, 20 anos de cumprimento das promessas de Deus para as nossas vidas. Tivemos o nosso congresso geral, os irmãos acompanharam um vasto material do que foi feito, do que aconteceu em nosso congresso geral. E na semana que se passou, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje também, tivemos uma semana de campanha nas congregações, nas sedes diárias aqui da cidade de Porto Alegre, onde os membros da mesa diretora da nossa convenção de ministros, os nossos superintendentes, também a corregedoria da igreja esteve participando de cultos, e Deus fez muitos milagres, operou muitas maravilhas, curou pessoas, batizou com o Espírito Santo, libertação, reconciliação. Aleluia! Então, irmãos, é motivo de nós darmos glórias a Deus. Aleluia. E por meio destas programações, você fica então sabendo um pouco mais o que Deus está fazendo, o que está acontecendo nas nossas igrejas. Se você desejar entrar em contato conosco, além do nosso chat no YouTube,
Os irmãos que estão ali acompanhando pelo YouTube podem estar escrevendo a sua mensagem, estar deixando o seu comentário, seu pedido de oração, seu testemunho. Se você tem um testemunho do que Deus fez na sua vida nestes últimos dias, agora nestes trabalhos organizados pelo Ministério da Restauração, testemunhe, escreva aí de forma sucinta para nós. Se for algo mais particular que você não queira ter o seu nome exposto ali no nosso chat do YouTube, você pode estar encaminhando uma mensagem para o número 519-8164-1249, 519-8164-1249. Ali o nosso irmão auxiliar Christian Crisóstomo vai estar tomando o seu testemunho. Se você desejar que este testemunho seja contado, mas que o seu nome não seja identificado, não há problema. Nós vamos apenas transmitir o testemunho aos irmãos sem estar lhe expondo, mas escreva para nós, conte aquilo que Deus está fazendo e certamente o nome de Jesus vai ser glorificado. Também nós temos o DDD 51 30 19 0006, caso você queira ligar. Este número de celular que nós lhe falamos, você pode escrever uma mensagem via SMS, pode encaminhar uma mensagem também nas plataformas de mensagens, no Telegram, no WhatsApp, enfim, e vai estar sendo uma bênção. O programa Restauração ele também é transmitido por meio do nosso canal na rádio, como nós já mencionamos, e também por meio da Rádio Esperança M1390, Rádio Esperança aqui de Porto Alegre. A nossa saudação a todos os nossos queridos irmãos que estão acompanhando esta programação por meio da Rádio Esperança. E hoje nós temos a alegria, nós temos o privilégio, nós temos a honra de ter conosco aqui um servo de Deus, um servo do Senhor. Como nós já falamos, meus irmãos, o programa Restauração ele serve para a divulgação dos trabalhos da igreja, e cada vez mais os irmãos vão ver pessoas das mais diversas áreas do Ministério Restauração, algumas pessoas que fazem parte aqui da região Porto Alegre, ou imediações, ou porventura até mesmo alguém que seja de outra região, mas por alguma razão esteja passando aqui por Porto Alegre, para férias, para algum trabalho, estará conosco. Nós vamos ter pessoas de fora também participando por videoconferência, para você acompanhar o que Deus está fazendo lá em Santa Catarina, o que Deus está fazendo no Paraná, o que Deus está fazendo em outros países. Aleluia. E hoje, presencialmente aqui conosco no nosso estúdio, nós temos a alegria de ter o diácono Jurandir, que está servindo a Deus na nossa igreja, ali na área Vila Jardim. Irmão Jurandir, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão Leonardo. Agradeço o convite da diretoria de comunicação, na pessoa do evangelista Rudinaldo Goulart. E paz do Senhor aos meus irmãos que estão na audiência, que estão ouvindo ou assistindo, né, pelos canais de mídia. Deus abençoe a cada um, Deus abençoe suas famílias, Deus abençoe esse dia. Estamos aqui para falar da obra de Deus, daquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, através da igreja, através do Espírito Santo que tem se revelado aos corações e tem promovido, né, o reino de Deus junto a nós. Glória a Deus. É uma alegria, irmão Jurandir, nós agradecemos por o senhor ter aceito o nosso convite. Nós vamos conversar um pouco com o servo de Deus sobre seu testemunho, sobre aquilo que Deus tem feito ali na área Vila Jardim. Vila Jardim é uma das áreas que estão situadas aqui na cidade de Porto Alegre. Deus está abençoando ali o trabalho. Pastor Alvacir Gonçalves, conhecido de muitos dos irmãos, está pastoreando Glória a Deus. Ali a igreja na Vila Jardim. E antes de nós passarmos ao irmão Jurandir a palavra, nós queremos reforçar o convite aos irmãos, às irmãs. Todas as quartas-feiras, a partir das 9h30, nós temos consagração aqui na sede internacional, dirigida pela Superintendência da União Feminina. Você é convidado a estar aqui. Semana passada a irmã Lucimara esteve aqui participando. Glória a Deus. E contando um pouco do que Deus tem feito nas consagrações, nas pessoas que têm vindo. Isso é uma benção. E também à noite, em muitas das nossas igrejas, hoje à noite, nós temos culto de ensinamento da palavra de Deus, inclusive na Vila Jardim.
Sim. E hoje com culto de Santa Ceia. Culto né? de Santa Ceia. Especial. Glória a Deus. São hoje lá na Vila Jardim. Em muitas outras igrejas do Ministério Restauração nós temos culto de ensinamento da palavra. E para você se inteirar um pouco mais, você pode estar acessando o site da nossa igreja. Para quem não sabe, o Ministério Restauração tem um site, www.restauramundo.com. Aleluia. Você pode estar acessando o site da igreja e na aba inicial do nosso site, bem na parte superior, mais para a direita, tem uma aba escrito Encontre uma Igreja. Você pode clicar ali nesta abinha, vai ter a disponibilidade de você selecionar o país em que você quer encontrar uma igreja do Ministério Restauração, a cidade de onde você quer encontrar uma igreja do Ministério Restauração. E ali você vai poder estar se inteirando, então, tem ali o contato do encarregado daquela igreja, você vai poder estar entrando em contato, se informando se tem culto naquele dia, ou quais são os dias de culto, quais são os dias de atividade. Então, você pode estar acessando o site da nossa igreja e estar tomando estas informações para a glória de Jesus. Aonde você for uma igreja do Ministério da Restauração, pode ter certeza que você vai estar recebendo uma palavra de vida, uma Aleluia. palavra de ânimo, de alento, de renovo, de salvação. Aleluia. Glória. Vá até uma de nossas igrejas e certamente você vai ter a sua necessidade suprida Aleluia. pelo nosso Senhor e Salvador, Oh, glória. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Jurandir, a palavra está com o senhor. Amém. Glória a Deus. Para não me esquecer, né? O irmão falou agora sobre o culto da união feminina. Eu lembrei que a minha conversão, ela passa, né, por algumas situações em que os trabalhos da união feminina, né, me impactaram. Enfim, eu provenho de uma família católica, uma família que não conhecia a palavra, né? Ela conhecia somente os rituais. Né? Fiz primeira comunhão, fiz catequese, enfim, passei né, por esse processo. Mas não tinha o conhecimento também de Deus na minha vida. Né? E aí, somente aos 51 anos e 10 meses e alguns dias, né, de idade, é que eu tomei a decisão, né, de professar a fé, né, com o batismo nas águas. Eu costumo brincar, né, com aqueles que não me conhecem, eu digo, né, olha, fiquei 51 anos, quase 52 anos desviado. Aí diz, nossa, tudo isso. E é verdade, né, porque não estava nos caminhos do Senhor. Então, tentar ser breve, assim, né, para dar um testemunho do que Jesus operou na minha vida, do que Jesus faz na vida, né, de quem olha para a palavra, de quem abre o seu coração, de quem rompe com a barreira da incredulidade, com quem rompe, decide, né, toma uma decisão de romper com a parede, com a barreira da ignorância. Eu costumo dizer que as trevas possuem família real, né, uma analogia, né, com a família real das monarquias, né, e que existem duas princesas nessa família real das trevas, né, a princesa incredulidade e a princesa ignorância. Aleluia. Então, quando nós conseguimos, então, romper os laços com essa família real, com essas princesas, aleluia, é aí a oportunidade, então, né, para que a palavra, para que a semente, né, semente que está sendo plantada ao longo de milhares de anos já, frutifique no nosso coração, né, germine, né? E foi assim que aconteceu comigo. Né? A minha esposa, ela foi batizada na Igreja Batista, né? Jovem, 14 anos, depois ela se desviou dos caminhos do Senhor, me conheceu, não se desviou por minha conta, por minha causa, graças a Deus, né? Mas Deus tinha um projeto, né?
tanto para a vida dela quanto para a minha. E depois de muitos anos, ela conheceu o Ministério Restauração. Ela trabalhou junto com a irmã Lucimara, que é minha cunhada, né? Meu irmão João, casado com a irmã Lucimara. Que esteve aqui semana passada. Esteve aqui a semana passada, uma bênção, né? Eu assisti o testemunho dela, enfim, né? A entrevista com ela. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Deus usou uma serva do Senhor lá dentro da casa da irmã Lucimara, né? Para que ela pudesse ter essa oportunidade de conhecer o Evangelho, de conhecer o que Deus tinha reservado para a vida dela. E na medida em que a irmã Lucimara começou, né, então, essa busca, ela trabalhava junto com a minha esposa, na mesma sala, na nossa empresa, uma empresa familiar, né, durante muitos anos. Ela começou a falar para a minha esposa sobre, né, o que ela estava vivendo. A minha esposa já conhecia o Evangelho, né, da época em que esteve na Igreja Batista, né. E essa interação, né, proporcionou que, aproximadamente por 2005, quando o ministério estava, se não me engano, no centro, né, sim, na Vigário. Na Vigário, a minha esposa então passasse a frequentar os cultos ali, ainda, né, como visitante. E aí, em 2007, aproximadamente, ela decidiu então, né, dar um passo, né, e voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus. E eu lembro bem que foi um período de dificuldades em que ela teve depressão, né, e ela estava indo então nos cultos, né, como visitante, e eu comecei a perceber, né, mudanças, comecei a perceber que algo estava acontecendo, né, de melhor, né, na vida dela. E aí, quando ela me disse então assim, em 2007, olha, Jura, né? O Jurandir, né? Jura, o diminutivo, né? Eu tomei a decisão, né? Eu quero congregar, eu quero, né, ser membro do ministério, né? E tu sabe no que isso implica, né? Implica em algumas mudanças na minha vida, ela disse. E eu então já estava ali, né, tendo algum conhecimento de ouvir falar, né? Mas eu não queria, eu dizia assim, não é para mim, não é agora, eu tenho outros planos, eu tenho projetos, eu tenho objetivos pessoais, empresariais, profissionais, eu quero, né, ainda conquistar coisas, né, vamos ser, né, diretos, né, irmãos? Quero conquistar riquezas ainda, maiores riquezas, né, eu quero, né, ter maiores conquistas, né? Aquilo tudo que a minha soberba, né? Aquilo tudo que o meu orgulho, aquilo tudo que o mundo, né, nos oferece, eu queria aquelas bandejas, né? Então tinha uma vida, né, desregrada, né? Uma vida desregrada sem a presença de Deus, porém, né, através da minha esposa eu estava sendo santificado. O que é santificação? É separação. Né? Eu já estava sendo separado através, né, da obra que Deus estava fazendo na vida da minha esposa, porque ela, em casa, né, começou a dizer assim, olha, né, eu não posso assistir esse programa junto contigo, né, um programa, né, televisivo, enfim, né, e aí eu, né, inicialmente não aceitava, tal, mas enfim, Deus foi trabalhando e esse entendimento, né, foi chegando. Às vezes ela dizia assim, posso ler um versículo aqui para ti? Eu fazia uma cara assim, tipo, lá vem ela de novo com a palavra, né? Mas Deus foi trabalhando, daí eu dizia assim, tá, agora não, daqui a pouco. Autoritário, né? E aí ela lia a palavra, e ali Deus falava comigo. Sabedoria, né? Usou de sabedoria. Usou de sabedoria, né? E aí eu refletia, fazia o meu comentário, né? Que era um comentário, né, principalmente usando da sabedoria humana, né? Querendo contextualizar para a história, querendo contextualizar para a psicologia, para a filosofia, né? Mas naquele engano, né? E assim Deus foi trabalhando, então, e desde 2007 até 2014, quando, então,
Eu já frequentava aqui alguns cultos ocasionalmente na sede, né? Nas quartas-feiras, à tarde, Vinha com a esposa. matava o serviço, vinha trazer ela e algum dia ela me convidou para ficar, enfim, fica, enfim. Né? Provavelmente várias vezes eu neguei e um dia aceitou. Um dia aceitei, né? E ali já, né, recebi profecias, já Glória me quebrantei com os hinos, né, me quebrantei com a pregação, senti que, né, a palavra estava falando comigo, né, aceitei a palavra para a minha vida, como o pastor Humberto pregou ontem, né, Claro. que temos que aceitar que a palavra é para a nossa vida. Oh, glórias a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então esse processo daí foi muito rápido em 2014, quando um servo do Senhor, um pastor, pregou na congregação Avenida do Forte, onde eu ocasionalmente frequentava, em alguma campanha, naquela onde a irmã Marisa estava, então, congregando, em 2014. Foi o mesmo ano que a irmã Lucimara veio para a sede. Né? E Separaram. aí, eu cheguei a assistir escola bíblica, onde a irmã Lucimara era professora. Olha só. Que bênção, né? É todo um projeto de Deus, né? Essa comunhão, é o mesmo Espírito, né? Enfim. Claro. E aí, meus irmãos, o que aconteceu? Ali, o servo do Senhor desceu do púlpito, ele estava pregando, e veio em minha direção e eu disse, não, eu não acredito que é comigo que ele vai falar, a igreja cheia, né? E aí ele disse assim, tenho falado contigo, por que tens me resistido? Nesse momento, eu só consegui dobrar os meus joelhos e aceitar que era Deus que estava falando comigo. Porque eu sabia que, efetivamente, Deus estava falando muito comigo através da palavra, através de profecias, através, né, de várias experiências espirituais. Né? Fiz prova com Deus uma noite, né, tipo, se tu existe, Deus, eu deitado na minha cama, diz assim, me mexe o meu corpo. Né? E ali, né, aconteceu algo que eu senti o meu corpo sendo puxado pelos calcanhares, né? Pelas canelas, né? Sendo puxado sem sentir pressão, sem sentir nada. Ali eu tive uma certeza de que era Deus. Mas, enfim, logo em seguida, então, depois disso, era final de novembro de 2014, em 7 de dezembro de 2014, teve um batismo nas águas lá no Lami. Eu fui nesse batismo, mas mais do que isso, eu vim fazer o discipulado. Eu vim fazer o discipulado uma semana antes e eu disse assim, eu não estou fazendo o discipulado para o batismo, eu estou fazendo o discipulado para conhecer a igreja. Isso é o que eu pensava. É o que eu pensava, era o meu projeto. E aí isso foi no dia 7. No dia 10, uma quarta-feira, eu estava em casa, tomei um banho, sentei na cama, quando eu estava me secando, tive uma visão. Uma grande experiência de Deus, uma experiência mais marcante, talvez, da minha vida, em que Deus revelou, através da visão, um grande livramento que Ele me deu. E aí, nessa visão, eu lembrei que havia sido profetizado o livramento. Uma serva do Senhor também profetizou, Deus vai te dar um grande livramento. Você não vai entender na hora, não vai perceber, mas alguns dias após, ele vai te revelar. Então ele revelou qual era o livramento, irmãos. Numa situação de uma confraternização com familiares, houve uma discussão mais ríspida na parte de um dos familiares para comigo, né? Só que naquela confraternização eu ainda bebia. Eu frequentava a igreja, mas eu não era membro, eu não havia me convertido, né? Eu ainda bebia. E naquela confraternização eu cheguei e decidi não beber. E durante meia hora aproximadamente eu não bebi. Daí todos estranharam, né? Porque era uma confraternização em que a bebida alcoólica, infelizmente, estava, né, sempre presente. E aí depois de um tempo bebi um pouco, né? Então doses muito menores do que aquelas que costumeiramente eu bebia. E quando se apresentou, então, essa situação de conflito, de discórdia, né, eu senti uma paz muito grande e eu não contendi. Eu não contendi, eu não discuti, eu não me alterei. Né? O meu coração, depois eu testemunhei para minha esposa quando eu cheguei em casa, olha, meu coração nem se alterou, né, os batimentos, eu senti uma paz extraordinária. Né? Daí, óbvio, eu não entendi ainda, eu disse, mas creio que isso talvez seja do Espírito de Deus. Né?
E aí, então, irmãos, nessa quarta-feira, então, essa confraternização ocorreu numa quinta-feira. Daí, na outra quarta-feira, Deus me deu essa visão e me mostrou que, se eu tivesse reagido, né, naquela discussão, haveria um conflito, né, físico, e eu teria ocasionado a morte de uma pessoa, né, numa fatalidade que a pessoa, num golpe, ela teria caído e quebrado o pescoço. Né. E eu tinha feito Kung Fu há pouco tempo, então eu estava com, né, com essa habilidade, né, com esse conhecimento. Então ali Deus me deixou muito claro, e a minha reação única foi essa, irmãos, assim, eu baixei a minha cabeça, as lágrimas verteram como uma cachoeira, e eu disse assim: Deus, eu nunca mais vou beber em toda a minha vida. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! E nunca mais bebi desde então, né? E às vezes as pessoas dizem assim: tu parou de beber por causa da religião? Eu disse, não foi por causa de religião, não foi, né, porque não pode beber, não, foi porque Deus me revelou. Deus revelou. Né? Tremendo. Me revelou, é tremendo, irmãos. Aí isso foi no dia, então, 10 de dezembro. Aí no dia 20 de dezembro, ocorreu um grande temporal em Porto Alegre, 20 de dezembro de 2014, os irmãos podem procurar até na internet, vão ver, e deu ventos de 135 quilômetros na zona ali próximo ao aeroporto, Zona Norte, que é uma região onde eu moro, né? E o telhado da minha casa tinha sido feito um concerto e as telhas estavam soltas, tinha sido tirado uns arames, enfim, e eu pensei, né, mas enfim, vou contar um pouquinho antes. Então, nesse dia, 19 horas mais ou menos, eu olhei para os fundos, né, para o quintal de casa e vi o céu todo fechado, parecia bronze, né, uma cor ocre, um amarelado. Eu não tinha visto previsão do tempo, nada, né? Hoje em dia todo mundo vê a previsão do tempo, né, diariamente. E aí eu disse para minha esposa assim: olha, vai acontecer alguma coisa horrível, algo horrível vai acontecer. E aí se via uns clarões, né, por trás daquelas trevas, né, eram densas nuvens, né? E eu disse: vamos fechar a casa. Daí fomos fechar janelas e tudo mais. Aí aquilo começou a ficar pior e chegou um momento que eu disse para ela assim: vai orar. Olha só, eu não era convertido, mas dizendo para ela ir orar. Quer dizer, ali já tinha então uma crença no poder, caminho, né? No poder da oração. Aleluia. Aí depois de um tempo eu disse para ela: de joelhos. Autoritário também, né? Mas ali de joelhos. Ela não, foi um bom autoritarismo. Ela não entendeu muito bem, né? E aí, por fim, irmãos, quando a coisa começou chegou aquela violência dos ventos, né? 135 km por hora é muito vento, irmãos. É aterrorizador. Quem já passou por isso sabe. Né? E aí, meus irmãos, eu disse para ela assim: clama! Olha só, sem conhecimento nenhum, né? Eu pedi para ela clamar. E aí nos escondemos, vamos dizer assim, né? Num cômodo da residência, porque nossa casa ela tem na parte inferior, ela não tem persianas, ela tem vidros, mas sem proteção. E eu pensei: o que voar aqui vai pegar nesses vidros, nós temos que ficar longe disso tudo, né? E aí, ali ela clamando, e ali Deus me levou a aprender a clamar, porque ali eu clamei também. Ali eu clamei para Deus, aquilo passou, árvores caíram, fios caíram, enfim, na nossa casa não aconteceu nada, irmãos. Glória Talvez uma telha tenha caído somente, mas não termina aí. Aí vem o processo de Deus, como o irmão Rudinaldo pregou no domingo, né, sobre o processo, nós aceitarmos o processo. Aí, diante daquele caos, né, que a cidade estava, que ali na região estava, sem luz, sem energia elétrica, havia um culto da União Feminina, uma vigília da União Feminina na nossa congregação naquela noite. E aí chegou um momento que eu disse para minha esposa assim: te arruma que nós vamos para a vigília. Não, mas como assim? Vamos para a vigília, mas não tem energia, tem fio caído, não, é perigoso. Ela é muito prudente, né? E eu disse: te arruma que nós vamos. Mas o portão elétrico, eu abro.
Fomos para a vigília sem nem sabermos se a vigília estava ocorrendo, porque talvez não tivesse energia, né, também na congregação. Chegamos lá, os irmãos já estavam cultuando, 11h30. 2h pouco da manhã, meus irmãos, eu havia sentado na primeira fileira de cadeiras, porque eu tinha comigo, né, nessa época, eu tinha comigo assim, eu não quero olhar para o homem. Se eu ficar sentado lá atrás, eu vou ficar olhando, né, o que as pessoas estão fazendo, né? Então eu resolvi sentar na primeira fileira. Né? E já pensando assim, eu quero olhar para Jesus. Eu quero, né? Estava naquele processo do novo nascimento. Amém, glória a Deus. E aí, às 2h, a igreja, num clamor ali, em oração, o pastor Dilson Santos, naquela época era o nosso pastor, né? Estava lá intercedendo e ali fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. De Deus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda, irmãos. E aí ontem, eu estava no monte, essa noite anterior, né, no monte, orando, e Deus me revelou que houve ali um temporal meteorológico, né, naquela noite, né, lá em 2014, mas era uma sombra do temporal de alma, do meu temporal interior. Aleluia, eu já vivia um temporal interior. Só que essa experiência, Deus me levou a clamar, aleluia, por um socorro, né, físico. Sim. Mas junto com o socorro físico que ele proveu, ele proveu o socorro espiritual, aleluia, proveu o novo nascimento, aleluia. Isso então foi no dia 21, já madrugada, né? E aí 2 dias depois, o pastor Humberto anunciou que iria fazer um batismo no dia, na virada de ano. Na virada do ano, dia 31. Na virada de ano, então, apesar de ter havido aquele batismo no dia 7 de dezembro, que iria abrir mais um batismo. Aí eu tive a convicção, eu liguei para o pastor Dilson e disse, pastor, coloca o meu nome lá, pastor, que eu quero ir descer as águas. E aí então desci as águas no dia 1º de janeiro de 2015, junto com outros 5 irmãos aqui na sede. A gente quase batizou junto, então. Glória quase. a Jesus. A gente Glória se batizou no de dezembro. Foi por pouco não nos batizamos juntos. Irmãos, essa é a experiência pessoal, né? A gente, aquilo que Deus fez em nós, a gente tem essa disposição para contar. Eu não posso ficar aqui, né? Eu gostaria de ficar assim o dia inteiro falando do que Deus tem feito na minha vida a partir daí, né? Não sei quanto tempo nós temos, mas então é tremendo. Após isso, né? Então passei a congregar ali na Avenida do Forte, né? Até o início da pandemia, quando então, né, essa congregação foi fechada e nós então passamos a congregar na área, né? E em seguida o pastor Alvacir veio ali. Eu fiquei muitos anos como porteiro, né? Hoje ainda sou porteiro, né? Como diz o pastor Alvacir também, né? O pastor passa pela portaria. Passa para entrar. O Alvacir e suas pérolas. Passa pela portaria, né? E assim, coisas tremendas Deus tem feito, né? Não é diferente das demais áreas, né? Porque não são os irmãos que fazem, né? Não são os irmãos que salvam, não são os irmãos, não são os pastores, né, que curam, não são os pastores que batizam, né? É o poder de Deus, e o poder de Deus está sobre esse ministério, sobre essa igreja organizada chamada Ministério Restauração, né? Então, eu não posso falar de outros ministérios, vamos falar do que nos é próprio, claro, né? Do que temos vivido. Eu tive um milagre na minha vida agora em dezembro de 2023, onde eu estudava a palavra às 3, 4, 5 da manhã, estudando a palavra para levar uma pregação na nossa área, e ao mesmo tempo eu olhava, espiava a vigília da juventude em Gravataí. Era a vigília geral, porém foi em Gravataí. E ao final o pastor Licidônio, o pastor da área ali que... Valdemir, isso, de né? Gravataí. Isso. Ministravam cura,
né? E aí eles falaram sobre a visão, né? E eu estava ali com dificuldades numa Bíblia de estudo, com uma letra pequena, né? Mesmo com óculos de leitura, eu tinha dificuldades para ler. Minha visão não estava boa, né? E ali, então, eu disse assim, Deus, né? Eu faço um propósito contigo, se tu restaurar minha visão, regenerar minha visão, né? Eu faço um propósito de buscar ler mais a Bíblia. E ali entrei em oração, então, juntamente com eles, enfim, porque não estava presencialmente, né, mas a ação espiritual se dá, né, no mundo espiritual, né? E ali, então, eu senti, né, algo, irmãos, né, dos meus ombros até a minha cabeça, né? E aí fui fazer uma prova, fui olhar, né, alguma coisa que eu tinha dificuldade, né? E achei que estava enxergando melhor, mas na dúvida peguei uma bula de remédio e consegui ler aquelas letrinhas miúdas, né? E desde então, né, naquele dia, reduzi a intensidade de brilho do celular, né? Porque quanto mais brilho, mais nitidez dá, né? Sim. E não precisei mais ampliar as letras, precisava ampliar as letras miúdas, né? Então, assim, algo tremendo. Deus operou. Deus operou, né? Regenerou a minha visão, me deu uma visão de talvez como eu enxergava há 10 anos atrás. Né? Outros milagres também aconteceram na minha vida, na vida da irmã Marisa. A irmã Marisa havia perdido, a minha esposa, né, perdido o olfato e paladar por conta de rinocinusite, de uso, né, indiscriminado, talvez, de alguns medicamentos, né, para curar. E nós entramos, né, num processo de oração, de clamor, enfim, a igreja intercedendo, sempre eu ouvindo as irmãs orando, né, pela cura da irmã Marisa em relação a isso. E agora tem alguns meses que voltou, né, o paladar, voltou o olfato, né, e ainda está numa gangorra, né, vamos dizer assim, né, mas ela pode se alegrar, então, né, porque o olfato e o paladar são bênçãos de Deus para a nossa vida. Né? Então, sim, acho que eu já falei demais, eu não quero. O senhor fica à vontade para então, dar o segmento. Glória, né, a Deus por aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos, do senhor, da sua esposa. Então, assim, para tentar, então, encerrar essa etapa, né, meu irmão? Não há como deixar de servir a um Deus poderoso, que se revelou tão intensamente na minha vida. Não há como voltar atrás, irmãos. Não há porquê, não há motivo algum que o mundo possa me apresentar que vá me convencer de que a comunhão com Deus, a busca do reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é o que importa para a minha vida, aleluia, para a vida de cada um que está nesse caminho, aleluia. Aí é um processo doloroso, voltando à pregação do irmão Rudinaldo, né? O processo é doloroso, né? Mas nós precisamos dar o passo de fé, nós precisamos, né, manter a disposição mental. E vou dizer uma coisa que eu fiz que tem contribuído para isso. Eu tive uma revelação de fazer um registro, né, dos milagres de Deus na minha vida, das experiências, né? E tem um rei que ele acordou, né? Ele estava sem sono, esqueci agora quem era. Do Assuero. Assuero, né? E ele pediu o livro dos feitos memoráveis. Né? Então eu estou compondo o meu livro de feitos memoráveis. Por enquanto são algumas páginas, né? Aleluia, mas para a glória de Deus, aleluia. Então, né, é algo de Deus, né? Eu creio assim que há pessoas que podem compor livros completos, né, de feitos memoráveis, né? Aquilo que Deus tem feito. E de vez em quando pegar e folhear aquilo para relembrar, irmãos, de onde Deus te tirou, o que Deus te deu, aleluia. O que Deus fez, né? O que Deus fez, o que vai fazer, porque, né, as promessas se cumprem, aleluia. Deus não é homem para que minta, aleluia.
Glória a Deus. A verdade. Aleluia. Nós passamos a compreender, entender o que é a verdade. Aleluia. Urabachalabai. Oh, glória a Aleluia. Glória a Deus. Glória a Meu irmão, me Jesus. interrompe, por favor. Que maravilha, irmão Aleluia. Jurandir. Nós entendermos isso. Às vezes a gente... Deus está operando, Deus está agindo na nossa vida. Já nos livrou de tanta coisa, já fez tantas coisas maravilhosas por nós. Aleluia. E aí vem lá uma prova, vem lá uma luta, exatamente aquilo que o nosso pastor ministrou ontem. Aquilo ali acaba sendo arrancado de nós, a gente esquece tudo que Deus já fez, tudo que Deus já prometeu, tudo que Deus já falou. Então é muito importante a gente ir registrando estes feitos de Deus na nossa vida. Glória a Jesus. Nós queremos deixar aqui uma saudação a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Nós temos, neste momento, aqui pelo canal da rádio, nós temos 59 aparelhos conectados e nós temos aqui alguns irmãos que deixaram a sua mensagem. Glória a Deus por todos os irmãos que estão acompanhando, pelos que escreveram, pelos que estão compartilhando e participando desta programação. Nós temos aqui o irmão Saul Vargas acompanhando a programação conosco. Deus abençoe o irmão Saul, sua esposa. Também nós temos aqui o nosso querido irmão Jorge Wolff, um dos apresentadores aqui da nossa programação. O irmão Jorge, que às vezes acompanha pelo YouTube, às vezes acompanha pela Rádio Esperança. Deus abençoe o irmão Jorge, irmã Daniela. Também lá da região Alto Uruguai, nosso irmão Lucas Prado. Deus abençoe o irmão Lucas. A irmã Marilu Silveira, lá de Santa Catarina. Também a irmã Salete da Silva, aqui da sede. Deus abençoe a irmã Salete. Também está conosco Leiná Lopes, lá de Lisboa, Portugal. Glória a Deus. Deus abençoe, acompanhando de Glória. bem distante aqui do Brasil. Deus abençoe todos os nossos irmãos lá de Portugal. Também está conosco a irmã Vitória. Deus abençoe a irmã Vitória. Irmão Ricardo Belos, seu companheiro ali da área Vila Jardim. Líder dos cavaleiros da área Vila Jardim. Glória a Deus, abençoe o irmão Nosso Ricardo. líder. Deus abençoe a família do nosso querido irmão. Glória a Jesus. Também a irmã Regina Ramos, irmã Débora, irmã Regina, escutando na Rádio Esperança. Glória a Deus, deixaram aqui o seu comentário no YouTube, mas estão acompanhando pela Rádio Esperança. O irmão Ricardo deixa aqui alguns pedidos de oração, nós vamos estar orando na sequência. Também está acompanhando conosco o nosso companheiro, o evangelista Luiz Pedroso, lá de Colombo, do Paraná. Glória a Deus, abençoe todos os nossos irmãos, o grande trabalho que Deus está realizando. Aleluia. Lá na cidade de Colombo, Aleluia. estado do Paraná. Também a irmã Silvana Holanda, lá de Fortaleza, Oh, glória. bem de distante. Deus abençoe a irmã Silvana. A irmã Neuza Machado, ali da área Guaíba. Também a irmã Tatiana Parodi, lá de Santa Maria. Deus abençoe a irmã Tatiana. Aleluia. Irmão Marcos, a família dos irmãos. Irmã Rose Belico, aqui da sede. Aleluia. Também acompanhando lá de Fortaleza, a irmã Amanda Pereira. Deus abençoe a irmã Amanda, a família dos nossos queridos irmãos. Oh, glória. A irmã Jovita Silveira, ali de Viamão. Glória a Deus. Também a nossa irmã Liamara Martins, lá de Itajaí. Glória a Deus, Glória muitos a irmãos Jesus. acompanhando. Maravilha. A irmã Janete deixa aqui a sua mensagem, pedido de oração, vamos estar orando. Irmã Loreci Belos, ali da Vila Jardim, esposa do irmão Ricardo. Lá de Tefé, do Amazonas, Glória. nosso irmão Glória a Enilson Jesus. Araújo. Deus abençoe o irmão Aleluia. Enilson. Glória a Esteve Deus. participando aqui da Escola de Aperfeiçoamento de Obreiros. Foi colega do evangelista continuado, inclusive, na Escola de Obreiros. Também participou da Escola de Missões. A irmã Crislaine Oliveira também deixa aqui a sua mensagem, seu pedido de oração. Vamos estar orando já na sequência. Aleluia. Também a irmã Elisandra, ali de Rolante. Deus abençoe a irmã Elisandra. Irmã Letícia Goulart. Deus abençoe a irmã Letícia. Glória a Deus. Irmão Rudinaldo. Esteve conosco lá no domingo. Glória a junto Deus. com os seus filhos, né? Glória a Deus. Família Jesus. Goulart. Família Goulart. Glória a Deus. Acompanhando a programação e sentindo, recebendo a presença de Deus Aleluia. nos lares. Glória a Deus, irmã Letícia, os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Também Deca Almeida, acompanhando a programação, dizendo glória a Deus pela vida do irmão Jurandir. A irmã Elisandra escreve, hoje eu precisava ouvir isso, lembrar do que Deus fez Aleluia. e tudo que Ele prometeu que irá fazer. Aleluia. É, Jesus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Também está acompanhando
Rosalino Cavalheiro, lá de Caxias do Sul. Glória Deus a abençoe, Deus. irmão Rosalino. Irmã Érica Gonçalves, ali da área Leopoldina. Glória a Deus. Jardim Leopoldina, encostadinho ali com a Vila Jardim. Também está acompanhando, vamos estar orando pela irmã. E também o nosso querido companheiro evangelista, pastor Agnello Dreyer, lá de Boa Vista do INCRA. Deus abençoe o pastor Glória a Agnello, Jesus. que até poucos meses atrás estava pastoreando a nossa igreja ali na cidade de Boa Vista do INCRA, lá na região das Missões, interior do estado do Rio Grande do Sul. Irmão Jurandir, estamos nos encaminhando já para o final da nossa programação, mas antes, Que pena. é que o tempo voa, né? A gente já tem combinado não tirar as pilhas do relógio para que os programas durem um pouquinho mais, né? Glória a Deus. Mas, irmão Jurandir, o irmão tem liberdade para falar nestes minutinhos ainda que temos. Entrou aqui agora a irmã Lília Soares, também lá da Vila Da área Jardim. Vila Jardim Da também. área Vila Jardim. Deus abençoe a irmã Glória a Deus. Lília, o Leonardo, todos os nossos irmãos. Vamos falar os dias de culto ali na Vila Jardim, na congregação Chácara das Pedras, onde o senhor está atendendo, antes de nós orarmos pelos nossos ouvintes. Amém. Glória a Deus. Então, os nossos cultos são, então, nas quartas-feiras, às 20 horas. O círculo de oração às 19 às 19h50. Isso na sede. Na sede diária, na Avenida dos Prazeres, 964, no bairro Vila Jardim. É na proximidade da Avenida Saturnino, Saturnino de Brito. Aí também temos o culto da juventude, da geração eleita, nos sábados, onde o líder da juventude é o nosso irmão Luiz, juntamente com a sua esposa Luciane, que não sei se ela ainda é professora aqui Sim, da Coopera, escola, aqui na Coopera aqui. Né? O casal está fazendo um trabalho, né, muito bonito lá. Então, todos os sábados, a partir das 20 horas também. E o nosso culto público de domingo, 20 horas, e a escola bíblica a partir das 18h30, um pouco de oração, e em seguida a escola bíblica. Né? E escola bíblica não precisa nem comentar, comentar, né? É tremendo, né? Que revelação de Deus para esse ministério, né? Através dessas revistas, né? É verdade. A escola bíblica, para mim, né? É tremendo. E na congregação onde estou, né, dirigindo interinamente, né, diante de uma necessidade, a congregação Chácara das Pedras, é na Rua Souza Lobo, 105. Aí, nesse endereço existe um acesso numa alameda, irmãos. E ali é na primeira casa à esquerda, tem uma garagem ali, é a nossa congregação. Já está ali, se não me engano, há 12 anos. E ali os cultos são nas sextas-feiras, às 20 horas. Então, nessa próxima sexta-feira, teremos um culto, né? Nem anunciei ainda para a congregação. Teremos um culto de clamor, venha o teu reino. Glória a Deus. Nós fizemos uma campanha de 4 cultos de clamor ali e Deus operou de forma como Deus sabe operar. Muitos testemunhos. E é isso, meu irmão. Por enquanto, né, nós vamos agora atribuir um outro dia para os cultos. Estamos fazendo, né, algumas mudanças, adequações, mas por enquanto, então, o culto de sexta-feira agora, né, será o próximo. Então, todos são convidados, né, tanto para estarem junto conosco, adorando a Deus, né, cultuando esse Deus maravilhoso, Deus de promessas, aleluia. Enfim, venha. Venha, leve seu familiar, você que mora nas imediações, né, nos bairros periféricos ali. Né, Deus certamente tem algo para você. Amém. Glória a Deus. Deus já está agindo. O irmão Aleluia. estava nos comentando, teve a campanha, né? Sim. Neste final de semana que passou. Sim, tivemos a campanha no domingo, então, com a presença, né, de 3 pastores da mesa diretora, o irmão Márcio Bonalume, pastor Márcio Bonalume, pastor João Carlos Jacob, pastor Rudinaldo, né, com as suas respectivas esposas, né, famílias.
E Deus operou ali muita coisa, irmãos, né? Os testemunhos virão, né, ao longo dos dias, né? Tem sido assim, né? Não é só porque nós cremos, né? Porque essa é a realidade espiritual que nós vivemos, né, diariamente. Então, uma pessoa de um outro ministério que desde a pandemia já quase, vai fazer 4 anos agora, né? 4 anos que estava desviada, ela foi à frente no convite, né? E aceitando, dizendo que ela quer retomar, né, o caminho, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, uma senhora já, né, adulta, enfim. Também um irmão do Centro de Recuperação Betesda, né, que deu testemunho no final, lá no pátio, já ele me deu testemunho de que a palavra era para ele. Né? Não, essa palavra era para mim, de Deus, né? Glória a Deus. E pessoas sendo impactadas, né, no poder do Espírito Santo, né, sendo renovadas, né? A gente viu o renovo, vimos muito quebrantamento, realmente assim, irmãos, foi lindo, né? E a pregação falou sobre esse processo de Deus na vida de cada um, né, que nós precisamos aceitar o processo, que às vezes o processo é doloroso, exige renúncia, né, mas vale a pena. Glória Aleluia. a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tapa minha boca, irmão, você não para de falar. Não, nós vamos orar juntos agora. Amém. Vamos orar juntos. Chegou aqui também pastor Mauro Padilha. Deus abençoe o pastor Mauro e irmã Áquila. Companheiro, glória a Deus. Vi ele na rede mundial de oração dessa madrugada. Nessa madrugada. Era a escala da capelania. Glória a Deus, pastor Mauro. Deus abençoe o pastor. Irmã Áquila também, aqui da nossa sede, deixou a sua mensagem. Deus na frente. Nós vamos estar, neste momento, orando. Agradecemos, Aleluia. Diácono Jurandir, pela participação, por Obrigado este pelo convite. edificante testemunho, por aquilo que Deus falou por meio do Senhor. Eu tenho certeza que muitos de nós fomos edificados, abençoados, Em nome de Jesus. e eu tenho certeza que Deus, por meio dessa programação, Aleluia. ainda vai fazer grandes coisas no decorrer destes dias. E nós vamos orar agora. Nós temos aqui algumas necessidades que foram escritas. Nós vamos orar por você neste momento. E eu lhe desafio, à medida que você receber este milagre que você está necessitando da parte de Deus, escreva o seu testemunho, Glória. conte na sua igreja o testemunho, testemunhe aqui nas programações. Aleluia. E eu tenho certeza que cada vez mais pessoas vão ser alcançadas Em nome e de Jesus vai estar sendo glorificado. Nós vamos estar orando Aleluia. neste momento com a certeza de que Deus vai operar. Aleluia. Pai eterno, Pai santo, no nome do teu santo e bendito Filho, a quem nos achegamos a ti, Senhor, a quem mencionamos, a quem adoramos o nome, nós chegamos diante de ti, Senhor Deus, por intermédio do teu Filho Jesus, segundo a direção do teu Espírito Santo, o Consolador, aquele que intercede por nós. Ó Deus, para clamar a Ti pelas necessidades do Teu povo. São muitas aqui para mencionarmos cada uma delas, mas eu apresento elas a Ti, Senhor. Cada pedido que foi escrito neste chat, cada mensagem que foi encaminhada para nós, Senhor. Cada necessidade que os meus irmãos têm que não conseguiram nos direcionar, mas que juntos estão neste momento orando, nas suas casas, nos seus trabalhos, aonde estiverem, Senhor, nas ruas. Unimos a nossa fé nesta hora para clamar a Ti. Rakabaragasharagarabarachandarai. Operando o Senhor, quem impedirá, ó Deus? Opera o milagre nestas vidas, renova, revigora, restaura, estabelece o teu reino, a tua vontade, a tua justiça, em nome de Jesus. Que esta doce e gloriosa presença que aqui estamos sentindo penetre os lares, penetre as casas, penetre o ambiente de trabalho deste irmão, na escola, na faculdade, no terminal de ônibus, no trem, aonde ele estiver agora.
Revela-te, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. 13 horas, programa Heróis da Fé chegando até você. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quero fazer maravilha.